municipal. A regionalização e cooperação municipal, que a gente acaba abordando junto, porque são muito ligados, né, esses temas, né? Mas regionalização, regionalizar, significa criar regiões. A primeira região que a gente aí define, né, tanto na Constituição Federal, Constituição Estadual e nas leis orgânicas, é a chamada região metropolitana. Mas no tema regionalização, pessoal, você também tem aglomerações urbanas e as micro-regiões. Então, vamos agora aqui debater especificamente sobre elas. Primeira delas, a região metropolitana. A região metropolitana, pessoal, seja em Ribeirão, seja aqui em Campinas, agora uma recente aqui criada em Piracicaba, né? Ela é Sorocaba, Franca, etc. Ela é um fenômeno, uma realidade, que você tem uma junção, um ajuntamento de municípios, em que você vai ter, em grande medida, a extinção de áreas rurais, formando, portanto, um conjunto de municípios em que você tem uma característica marcante de um município polo que concentra muitas atividades que são exercidas nos demais municípios, tá? Então, você tem aí, por definição legal, doutrinária, essa definição de região metropolitana. E aí eu já sei que você vai vir apontar para mim e perguntar assim, mas Raul, nós temos aqui a própria região metropolitana de Ribeirão Preto que não cumpre esse requisito de ter um município polo e aí você não ter áreas rurais, ou seja, essa conurbação dos municípios, né, que se grudam, né, como aqui na região metropolitana de Campinas, como eu já falei para vocês, você tem Campinas, um município polo, sede, núcleo da região metropolitana, você sai de bicicleta de Campinas e sem sair da zona urbana você chega, né, lá em Hortolândia. Aí você de Hortolândia, sem sair da zona urbana, você atravessa e passa por Sumaré. Aí você passa por Sumaré inteira, tal. Se quiser, você de Sumaré sai de Sumaré, passa para Nova Odessa sem sair da zona urbana. E de Nova Odessa para a Americana, praticamente sem sair da zona urbana, você também atravessa para a Americana. E Americana para Santa Bárbara do Oeste, sem sair da zona urbana, você está dentro, portanto, de uma região metropolitana típica, com conurbação, da mesma forma, né, em que você lá na região metropolitana de São Paulo passa por São Paulo, São Caetano, São Bernardo, Diadema, etc., sem sequer haver vazios, né, urbanos, sem haver aí divisões claras de zona urbana, de uma cidade para outra, né, de um município para outro. Então, isso caracteriza efetivamente a zona urbana, a conurbação, o encontro das manchas urbanas e uma certa confusão até, né, municípios aqui, como Americana e Santa Bárbara do Oeste, muito tempo, né, atrás, como municípios na região de São Paulo, em que você vai ter até uma disputa política, né, até uma disputa e uma incerteza a respeito de responsabilidade, de qual é a municipalidade, qual é o município que deve prestar um serviço público ali, né? Então, você tem, por exemplo, alguns desafios, né, alguns serviços públicos que você tem um desafio todo até de organizar de forma conjunta, né, contributiva entre os municípios, o que faz aí a gente verificar, segundo o conceito do professor Eros Roberto Grau, aquilo que ele chamou de funções metropolitanas, né? Então, você tem aí a necessidade, nessas funções metropolitanas, de um acordo entre os municípios para que eles pensem em soluções aí conjuntas. Pode dar exemplo, Raul? Sim, sem dúvida. Coleta de lixo, manejo de resíduos sólidos, né? Varrição de rua, asfaltamento das vias, né? Das ruas, das avenidas, né? Isso é um desafio para essas regiões metropolitanas. Eu vou pavimentar até aqui, porque aqui é a linha que divide o meu município do seu. Mas, espera aí, continua a mesma avenida, continua a mesma rua, né? Serviço de saúde, serviço de educação, coleta de lixo, já falei. Então, você tem aí uma série de discussões, uma série de funções metropolitanas que você precisa ter um órgão metropolitano para coordenar, né, o entendimento entre esses municípios, tá? Na nossa tradição histórica, pessoal, as nossas regiões metropolitanas advêm muito, né, de uma relação aí com
um crescimento econômico desordenado, desenfreado, né, dessas localidades, muito em razão do próprio êxodo rural, da industrialização tardia do nosso país, né, como eu falei para vocês já em outro encontro, aí na aula de Direito Urbanístico, o Brasil até a década de 60, 70 do século passado tinha 70% da população na zona rural e 30% na zona urbana, e simplesmente em 10, 20 anos isso daí se inverte, né, completamente. 30% se mantém em zona rural, morador em zona rural, vivendo na zona rural, e 70% nas zonas urbanas. Então, aí você vê o inchaço das cidades, você vê, então, a própria proliferação aí de relações entre cidades, municípios, a conurbação, ocupação de vazios, que faz de tal forma nos traz desafios, né? Faz com que nós pensemos em soluções coordenadas para esta região, tá? E aí você tem a possibilidade, em tese, isso ainda ocorre, de você ter alguma espécie de conflito entre o interesse local específico de um município e aquele chamado interesse metropolitano, né? Em que pese também haver uma interdependência desses municípios, tá? Essa interdependência, anoto aqui, ela decorre da própria conurbação, né? Como eu disse, infraestrutura, fluxos de pessoas e tal, normalmente com o município que é o núcleo concentrador, um município mais forte politicamente, economicamente. Por exemplo, região metropolitana de São Paulo, município de São Paulo, lógico. Região metropolitana de Campinas, município de Campinas. Região metropolitana de Piracicaba, município de Piracicaba. Região metropolitana de Sorocaba, Sorocaba. Região metropolitana de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. E assim por diante. E os outros municípios que compõem a região metropolitana, em alguma medida, são influenciados por esse município sede, por esse município sede da região metropolitana, um município núcleo, né, ou município concentrador das atividades econômicas, sociais e administrativas. Tá? Então, o que caracteriza, pessoal, a região metropolitana, por definição doutrinária, até mesmo legal, é a existência ou a inexistência nesse tecido urbano, né, de zona rural. Ou seja, os tecidos urbanos se juntando, né, se grudando, de tal forma que você não tivesse zona rural. Entretanto, né, nas últimas regiões metropolitanas, a gente tem visto aí, por razões políticas, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, você definir regiões metropolitanas em que as cidades estão, né, bem, as zonas urbanas, as cidades estão bem distanciadas uma da outra, com característica distância, o que, a rigor, poderia estar caracterizando uma aglomeração urbana ou uma micro-região. E aí vem a definição, né, de aglomeração urbana e micro-região. Aglomeração urbana é a continuidade urbana de municípios envolvidos, porém sem conurbação e sem intensidade da interação de atividades e fluxos econômicos, sociais e administrativos das regiões metropolitanas. Então, só é possível você definir aglomeração urbana se você fizer essa comparação, né, esse contraponto com as regiões metropolitanas. Então, a regionalização mais forte, mais amarrada que existe é da região metropolitana. E aí, o afrouxamento dessa regionalização, você pode ter a aglomeração urbana. E também a micro-região, que tem, por definição, elementos físico-territoriais, sociais, econômicos, político-administrativos e culturais dos municípios limítrofes, com a possibilidade de ações comuns, mas em intensidade menor do que as aglomerações urbanas. Então, dentro de uma relação de regionalização mais intensa, qual é a mais intensa, mais forte? Região metropolitana. Qual é a intermediária? A relação urbana. E a mais fraquinha, a mais suave, a mais leve, a micro-região. Tudo bem? Então, aqui é o chamado fenômeno da regionalização municipal. Sobre as regiões metropolitanas, que constituem aí essa realidade mais forte, né, de ajuntamento de municípios, de cidades, né, de regionalização, a sua origem está lá no governo militar, que define pela Lei Complementar 14 de 73 diversas regiões metropolitanas do país. Daqui a pouco nós vamos ver no outro slide quais são. Aí, com a Constituição de 88, se define no artigo 25, parágrafo 3º, né,
efetivamente essas realidades. Então, lá no 25, parágrafo 3º, nós temos assim, olha só, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões, constituídas por agrupamentos e municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, a Constituição inova, já prevendo claramente as 3 espécies aí, região metropolitana, aglomeração urbana e micro-região. E aí, né, nós temos, em 2015, já como aí a demonstrar uma evolução histórica, um amadurecimento desse tema da regionalização no direito, nós temos a edição da Lei 13.089 de 2015, que é uma lei nacional, uma lei feita no Congresso Nacional para vigorar diante de todo o Brasil, de todo o país, com o objetivo geral de fixar diretrizes para planejamento, gestão e execução de políticas públicas dentro das metrópoles, né? Das metrópoles. Então, aí, claramente, você tem, no tema regionalização, as 3 hipóteses. A mais forte, repito, região metropolitana, a intermediária, aglomeração urbana, e a mais fraca, suave, a chamada micro-região. Dentro da segunda parte desse mesmo tema, né, regionalização e cooperação municipal, nós aí temos a chamada cooperação regional municipal. Tá? E essa cooperação, que é regional municipal, se expressa por vários modos. A primeira observação que coloco aqui é a seguinte: a própria criação da região metropolitana, da aglomeração urbana, do reconhecimento da aglomeração urbana, sua criação de micro-região, já representa uma forma de cooperação regional. Entretanto, pessoal, a depender das diversas políticas públicas que nós temos, você vai ver que existem outras formas de cooperação regional dos municípios. Por exemplo, na legislação de recursos hídricos, seja ela a legislação federal quanto a legislação estadual, porque nesta matéria o Estado de São Paulo também tem legislação estadual, você tem a figura dos comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas é um instituto previsto na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e também nas legislações, eu vou ter que falar até no plural, né, nas leis, ou na legislação dos vários estados, por isso, né, nas legislações dos estados, de tal forma que esse comitê é um órgão deliberativo, né, de cooperação desses municípios, sobre os quais passa, né, ou há aí os corpos hídricos, né? Então você tem, inclusive, divisões regionalizadas dessas bacias hidrográficas e, portanto, desses comitês. Além dos comitês, você também pode vislumbrar, né, a chamada cooperação regional municipal por meio de consórcios públicos intermunicipais. Como você sabe, esse é um tema de direito administrativo, os consórcios públicos, que nada mais são do que nós chamamos de associações, né, de municípios. Então, temos os consórcios públicos entre os municípios. E aí há vários exemplos de consórcios públicos intermunicipais. Por exemplo, regulação de saneamento básico, né? Temos um que Ribeirão Preto faz parte, Americana faz parte, e mais 55 municípios do estado de São Paulo fazem parte, que é o chamado ARES PCJ, Agência Reguladora de Saneamento PCJ, cuja sede aqui é em Americana, mas que abarca aí 55 ou 56 municípios espalhados pelo estado de São Paulo, para quê? Para regulação de saneamento básico. Também existe a possibilidade de consórcios públicos intermunicipais para infraestrutura. O exemplo mais marcante na prática são consórcios para asfaltamento, em que você tem aí uma conjunção de esforços dos municípios daquela região metropolitana, por exemplo, para adquirir materiais e maquinários para fazer, né, o asfaltamento das ruas, como também, né, consórcio público intermunicipal para gestão de saneamento básico, principalmente aí previsto na Lei 12.305 de 2010, né, para os resíduos sólidos, Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que se prevê, inclusive, o plano intermunicipal, né, que, por sua vez, afasta a necessidade e dispensa a adoção de um plano municipal. Então, na gestão de saneamento básico, você também pode vislumbrar
a formação de consórcio público intermunicipal. Além disso, você tem os outros instrumentos de cooperação, né? Por exemplo, convênios que são tradicionais no nosso direito, antigos, e são formas de parceria entre os entes públicos, município A com município B, município A, município B com o Estado, município A, município B e C com o Estado, com a União. Então, os convênios aí, né, dentro das políticas públicas específicas também denotam, né, a existência da chamada cooperação regional municipal. Ainda sobre a regionalização e a cooperação municipal, dentro desse tema, o que eu ressalto aqui, né? Que a principal alteração da Constituição Federal, olhando para a Constituição de 67 e a de 69, é justamente a definição de competência estadual para disciplinar a organização e funcionamento das regiões metropolitanas. Isso ficou claro no texto constitucional. É o Estado, diz o 25, parágrafo 4º, é o Estado que vai definir isso, né? É o Estado que vai definir esta região metropolitana, né? 25, parágrafo 3º, ok? Falei errado o parágrafo 4º, é 25, parágrafo 3º. Os estados que vão definir, por lei, esta região metropolitana. Na Constituição de 67, como eu disse para você, né, vocês tinham a lei federal disciplinando isso. Era a lei federal que criava a região metropolitana, né? E aí os exemplos são a Lei 14 de 73, alterada pela 27 de 75, em que se criou a região metropolitana em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém, Fortaleza, e a Lei 20, Lei Complementar 20 de 74, que foi a que criou a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá bom? Então temos aí os antecedentes aí históricos. Olhando aqui, apenas reproduzir, para deixar guardado para vocês, o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, atribui ao Estado, mediante lei complementar, portanto, aquela que exige aprovação de maioria absoluta, né? Ou seja, 50% mais um de todos os deputados da Assembleia, tá? Não só daqueles que estão no momento da votação, mas esta disposição na Constituição que nos apresenta aí as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Na Constituição do Estado de São Paulo, descendo, como a Constituição Federal diz, que é a lei estadual que vai definir, você tem a definição no artigo 23 de lei complementar também, né? E aí diz, aprovada por maioria absoluta, né? E aí, nesta lei complementar, o parágrafo único, né? Consideram-se complementares as leis, parágrafo único, número 17, né? A lei que institui regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, né? E também, né, no número 18, né, desse parágrafo único do artigo 23 da Constituição do Estado de São Paulo, a lei que impuser requisitos para a criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios, ou para sua classificação como instância de qualquer natureza, que é aquela lei que a gente já acabou de ler, a 651 de 1999. Ok? Ainda olhando o texto da Constituição do Estado, porque pouco a gente folheia a Constituição do Estado, artigo 153. O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em unidades regionais constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, atendidas às respectivas peculiaridades. Aqui, as entidades regionais, né, sejam elas as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, né? Esse é o dispositivo constitucional base, né, da Constituição do Estado de São Paulo. E aí vem conceituando cada um deles. Ó. Parágrafo 1º, considera-se região metropolitana, e aí o legislador da Constituição Estadual, ele diz o que é. Ele diz, ó, o agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, significativa conurbação, termo jurídico, um termo jurídico indeterminado, né? O que é essa significativa conurbação? E de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nele atuantes.
Aí você vê que a palavra-chave do conceito de região metropolitana é conurbação. Parágrafo 2º. Considera-se aglomeração urbana um agrupamento de municípios limítrofes, próximos, que apresente relação de integração funcional de natureza econômico-social e urbanização contínua entre dois ou mais municípios ou manifesta tendência nesse sentido. Você está percebendo que a redação ela vai afrouxando, né? Que exija planejamento integrado e recomende a ação coordenada dos entes públicos nela atuantes. Então, região metropolitana, aglomeração urbana, uma realidade mais enfraquecida de integração, de regionalização. E, finalmente, considera-se a microrregião um agrupamento de municípios limítrofes que apresentem entre si relações de interação funcional de natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e integração regional. Portanto, a redação mais aberta possível, mais enfraquecida em termos de regionalização. Tá? Continuando ainda no texto da Constituição do Estado de São Paulo. É importante porque tudo isso é previsto expressamente no texto constitucional. Então, nós temos que conhecer. Normalmente, né, pessoal, nós, quando estamos na graduação de Direito, abrimos, quando muito, a Constituição Federal. Aqui vocês estão tendo uma disciplina em que a Constituição Estadual vai ser bastante aplicada, tá bom? Então, artigo 154. Visando a promover o planejamento regional, a organização e a execução das funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei complementar, para cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e deliberativo. Então, o Estado, na lei complementar, diz a Constituição, vai prever essas instâncias, né, para a organização, articulação, coordenação destas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, né? E aí continua. Disporá sobre a organização, já li, articulação, coordenação e, conforme o caso, a fusão de entidades ou órgãos públicos atuantes na região, assegurada nestes e naquele a participação paritária do conjunto dos municípios com relação ao Estado. E aí, parágrafo 1º, nas regiões metropolitanas, o conselho a que alude o caput desse artigo integrará a entidade pública de caráter territorial, vinculando-se a ele os respectivos órgãos de deliberação e execução. Está se referindo aqui ao órgão que vai gerir a região metropolitana, ok? Bem como as entidades regionais e setoriais executoras das funções públicas de interesse comum, no que respeita ao planejamento, as atividades e as medidas para sua implementação. Parágrafo 2º, ainda aqui do artigo 154 da Constituição do Estado de São Paulo. Continua. É assegurada, nos termos da lei complementar, a participação da população no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços e funções públicas em nível regional. Ou seja, o princípio da participação, né, aqui explicitado na Constituição do Estado de São Paulo, da população desses municípios, né? E aí, que constituem essa realidade regionalizada. E aí temos o parágrafo 3º, a participação dos municípios nos conselhos deliberativos e normativos regionais, previsto no caput desse artigo, será disciplinada em lei complementar. Tá? Então, aí, sempre o Estado aí definindo, né, o balizamento jurídico de funcionamento destas entidades regionalizadas. Artigo 155, né? 155, ainda da Constituição do Estado de São Paulo. Os municípios deverão compatibilizar no que couber seus planos, programas, orçamentos, investimentos e ações, as metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e social e de ordenação territorial, quando expressamente estabelecidos pelo Conselho, que se refere ao artigo 154. Parágrafo único, o Estado, no que couber, compatibilizará os planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento com o plano diretor dos municípios e as prioridades da população local. Aqui, claramente, o legislador está nos mostrando que a necessidade que haja planejamento conjunto, planos conjuntos das cidades que compõem essas realidades regionalizadas. No 156, os planos plurianuais do Estado estabelecerão de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração estadual, ou seja, você tem aí, né, uma previsão
dos planos do Estado financeiros refletirem, né, esta regionalização. No artigo 157, o Estado e os municípios destinarão recursos financeiros específicos nos respectivos planos plurianuais de orçamentos para o desenvolvimento de funções públicas de interesse comum, observado o disposto no artigo 174 dessa Constituição, ou seja, aí é uma imposição aos municípios que nos seus orçamentos direcionem dinheiro para o desenvolvimento dessas atividades comuns. Artigo 158, em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os municípios integrantes das respectivas entidades regionais. Então, esse é um importante ganho para os municípios em região metropolitana, porque o transporte coletivo será responsabilidade pensado, né, e estruturado pelo governo estadual. Por isso que, né, quando você vê os corredores metropolitanos, você sempre vê que são obras estaduais, né? Não são obras municipais. Por mais que muitas vezes os prefeitos surfam na onda, né? Então, muita cidade que não tinha sequer rodoviária, aí aquela obra estadual, que é como se chama, né? Esses locais que o Estado constrói no corredor metropolitano para que os ônibus, né, metropolitanos possam ali pegar passageiros e tal, né? Isso tem um nome técnico, né? Não é rodoviária, mas enfim, né? Esses centros, né, de região metropolitana de transporte, né? Em que muitas vezes os municípios vão aí se arvorar, os prefeitos, olha, agora nós temos uma rodoviária e tal, e na verdade é uma obra estadual dentro do corredor metropolitano. Consequência aqui do artigo 158 da Constituição do Estado. Aí caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de caráter regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão. Portanto, o Estado aí com esta incumbência, essa competência. Artigo 181 da Constituição do Estado de São Paulo ainda. A lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes, né? Então, aí você tem, na verdade, a prescrição na Constituição do Estado de São Paulo do plano diretor municipal. E aí, né, os municípios estabelecerão, observadas as diretrizes fixadas para as regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, critérios para regularização e urbanização, assentamentos e loteamentos regulares. Aí uma menção, olha só, na Constituição do Estado de São Paulo, de que os municípios devem observar diretrizes da região metropolitana quando se falar em regularização e urbanização em assentamentos e loteamentos irregulares no âmbito dos seus, né, territórios. E aí, pessoal, aqui eu chamo a atenção para as 9 regiões metropolitanas, todas elas, se você pesquisar, você vai encontrar no site da Assembleia Legislativa, você vai encontrar a lei de criação delas, né? Porque é assim a disposição da Constituição. A primeira delas é a região metropolitana de São Paulo, cidade-sede São Paulo, com 20.284.891 habitantes. Como vocês sabem, né, a população, por exemplo, do país, de países da Europa, né, como Portugal. Né? Portugal tem, acho que menos que 20 milhões, né? Campinas, cidade-sede, Campinas. População, 3.304.338, né? Quase aí 4 milhões, em dados atuais. Terceira região metropolitana, terceira maior, do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Cidade-sede é de São José dos Campos, né? Então é região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com 2.576.250 habitantes. A quarta maior região metropolitana de Sorocaba, cidade-sede é Sorocaba, com 2.166.860. A quinta é a Baixada Santista, em que a cidade-sede é Santos, tem ali, né, 1.881.706 habitantes. A sexta região metropolitana do Estado de São Paulo é Ribeirão Preto, 1.738.000 habitantes.
A sétima, Piracicaba, cuja sede é Piracicaba, com 1.508.439 habitantes. A oitava, Jundiaí, em que a cidade sede é Jundiaí, com 825.470 habitantes. E a nona região metropolitana do estado de São Paulo é a de Franca, com a cidade sede Franca, com 667.416 habitantes. Ok?